Então, essa aula vai ser gravada, eu vou disponibilizar ela para vocês depois no YouTube. O pessoal que está no YouTube me vendo ao vivo agora, vocês não vão ver as telas que eu estou transmitindo, tá? Mas depois eu vou deixar esse vídeo que está sendo gravado aqui, disponível para vocês no meu canal, para que todos possam ver a tela e ver o que está sendo discutido aqui. E eu vou estar hoje. Essa aula é uma aula como se fosse uma continuação da aula de regência que eu dei na segunda-feira, para eu tirar dúvidas, e também eu falar sobre o conteúdo que a gente foi falado, que a gente tem alguns alunos que infelizmente não puderam estar na aula por N motivos, né, por questões de saúde, por questões de compromisso e trabalho, eles não puderam estar presentes na aula, e para que eles não perdessem o conteúdo, a gente, aproveitando que houve esse lockdown aí, geral, e aí todas as nossas atividades aí que eu tenho nesse horário, infelizmente, foram canceladas, e aí a gente tem que aproveitar de alguma forma, aproveitar enquanto eu tenho dinheiro para pagar a internet. A verdade é essa. Então a gente está aproveitando aí para que a gente possa fazer essa transmissão para vocês aí. Né? Hoje foi um dia bem difícil, hoje foi um dia de muito trabalho, de reunião. Infelizmente aí a gente está passando por essa crise pandêmica aí, essa crise pandêmica que tem realmente atrapalhado aí a vida de todos nós, né? Confirme aí para mim aí quem está aí pode no chat, tá? Não precisa falar não. No chat, dá um ok se todos veem a minha tela. Dá um ok aí se vocês conseguem ver a minha tela. Sim ou não? Consegue ver minha tela aí? Estão me ouvindo? Consegue me ouvir? Aqui, agora você apareceu para mim. Ótimo, perfeito. Ótimo, perfeito. Então, o assunto que a gente discutiu, que a gente conversou na segunda-feira, presencialmente, né, nós estávamos falando sobre ainda nós estamos tentando entender como estudar a regência, como a gente vai estudar a regência, como a gente se organiza para o estudo da regência e como é que eu faço isso, né? Então, isso é muito importante na hora de que você for começar o seu dia, que você, quando eu falo começar o seu dia, quando você for separar o tempo que você tem para o estudo da regência, quais são os tópicos que você tem que trabalhar primeiro. Então, a primeira coisa é fazer um bom alongamento, tá? Um alongamento, alongar seus braços, alongar suas costas, né? Alongar seu ombro, alongar suas mãos, seu pescoço, né? Nós conversamos até sobre atividades físicas que ajudam a gente a fortalecer o nosso corpo, a fortalecer como musculação, natação, né? O pilates, coisas que possam reforçar o seu corpo para que você possa aguentar, para quem sente dor nas costas, para quem sente dor na lombar, dor nos braços, porque está regendo demais. Às vezes a gente está fazendo movimentos repetitivos, movimentos feitos de forma errada. Então o alongamento, ele ajuda a gente deixar o nosso corpo um pouco mais relaxado, mas é importante a gente buscar o fortalecimento corporal, tá? Para que a gente possa
aguentar mais tempo possível, aguentar mais tempo possível a rotina que a gente tem de estudo, né? Ou até mesmo para RG. Eu, por exemplo, sinto muitas dores nas costas, eu tenho, na própria segunda-feira, eu estava sentindo uma dor muito forte no ombro, tá? Muito forte do ombro. Então, o fortalecimento, ele é muito importante corporal, para que você possa evitar algum tipo de lesão, né? Eu, no final de 2018, 2019, eu estava numa carga pesada de eventos, regendo bastante, e eu estava com muita dor nas costas, muitas dores na lombar, e eu fui fazer a minha prova na turma do maestro Roberto Ibiriçá. Nós temos cada final de obra que a gente estuda, a gente tem uma prova. E a gente estava regendo a nona de Dvorak, a nona sinfonia de Dvorak. E você tem que reger os 4 movimentos. Eu estava com tanta dor no braço, com tanta dor no ombro, que eu não conseguia levantar os meus braços para reger. Eu tive que tomar, assim, eu tomei uns 2 Trandilax, que é um relaxante muscular muito forte, que é um remédio que eu já conheço há bom tempo, pelo fato do esporte mesmo, né, que às vezes a gente se contunde, né, eu treino. Então eu tomei dois desse remédio, é lógico, um remédio com prescrição médica, né, para conseguir reger, porque mesmo assim a minha performance foi muito abaixo, assim, do que eu gostaria de ter regido, porque eu tive que economizar muito em questão de expressividade, e que eu queria mostrar sobre a obra com o meu gesto. Fiz uma regência bem pragmática mesmo, para poder fazer a prova, porque a dor era insuportável, eu não conseguia levantar meu braço. Então, eu tenho um problema de coluna desde que eu sou criança, então é um problema já que é hereditário. A minha avó tem, a minha mãe tem, e então, por isso que fazer um alongamento, fazer exercícios de musculação, de fortalecimento corporal, ajuda muito. Então, a gente conversamos sobre isso. Exercícios de respiração, eu gosto muito de fazer, por uma questão de concentração, e também de você poder trabalhar com o seu grupo também, principalmente quando você trabalha com educação musical, com musicalização, é uma ótima forma de você controlar o ímpeto do grupo. Você ajuda muito para que eles fiquem mais relaxados, isso ajuda muito para que você fique um pouco mais concentrado, que a turma fique mais concentrada. Eu necessariamente não sou a favor de estudar exercício de respiração para tocar o instrumento, e há muita controvérsia, e tem gente que apoia 100%, que você tem que estudar muita respiração, que você tem que ter eu acredito numa respiração eficiente, quando eu falo de tocar trompete, quando eu falo de sopros, de tocar. Mas, para que você adquire uma concentração maior, para que você fique mais relaxado, mais concentrado, eu sou super a favor de praticar a respiração. Então, a gente sempre pratica isso no início das aulas, para que a gente possa relaxar o nosso corpo, relaxar a nossa mente daquele dia cansado, aquele dia cansativo. Então, nós falamos também sobre isso. Exercícios de fluência e calistênicos, né, que são aqueles exercícios de movimento aqui do braço, né, para adquirir aquela força, né, tanto aqui na frente como na parte de cima, né, são exercícios para fortalecer aqui o ombro, o corpo, né, exercícios de calistenia, você usa o peso do próprio corpo para adquirir resistência, para adquirir força. Então, são exercícios importantes. E o que a gente vem trabalhando nas últimas 3 aulas, que é o exercício de técnica vertical. Nós estamos trabalhando os padrões, 4, 3, 2,
usando essa questão da técnica do gesto vertical, né? Aqui, braço, antebraço e pulso, né? Eu tenho focado bastante no antebraço, né? Então, o braço, quando eu falo braço, é o movimento completo. Antebraço e pulso, tá? Nós chegamos a ver isso nas aulas, né? Mas eu estou trabalhando muito isso, estou trabalhando mais o movimento do antebraço, que é o movimento que a gente usa mais durante o gesto. Tem alguém pedindo para entrar aqui, ok? Que é o movimento do antebraço, que a gente tem desenvolvido, a gente tem trabalhado mais isso na sala de aula. Então, esse movimento, essa técnica, né? Nesse aqui, eu não coloquei o nome do maestro russo. Tá? Deixa eu só montar aqui. É o maestro russo. Tem mais gente querendo entrar. Você só sai daqui rapidinho. Esse maestro russo, ele tem dois vídeos na internet muito legal. Os meus alunos os meus alunos, eles têm acesso a um desses vídeos. Na verdade, eu vou passar o outro, que o outro tem mais técnicas, e ele fala muito sobre essa questão do trabalho, da inércia, né, do movimento, a inércia do movimento, você automatizar o seu gesto e deixar que a própria inércia do movimento complete as ações, né? Agora eu vou compartilhar a tela de novo, porque agora eu vou abrir o ar. Acho que vocês já estão vendo, né? Todo mundo está vendo essa tela? Que eu mudei aqui. Mudei a tela. Essa aqui eu peguei lá da internet. Essa aqui é a tela que eu tenho usado na aula, que é a tela correta. Cadê o... Eu só não estou achando aqui. Ok. Deixa eu ver aqui. Vamos ver se é isso aqui. Agora sim. Então tá um pouquinho lento aqui. Ótimo. Tá. Bom, aqui é o Peter Kibranov. Essas técnicas do braço vertical, tá? Ele trabalha muito o uso da inércia, né? Então, uma coisa que a gente conversou na segunda-feira é sobre aonde tem que estar o gesto. Então, o gesto está exatamente, eu tenho que pensar que a minha base é o meu umbigo e o meu limite é a altura do meu rosto. Aí, o meu gesto, ele tem que estar nesse quadrado. Tá? Eu tenho que estar com o meu gesto nesse quadrado. É lógico que eu posso ampliar o meu gesto para cima, como eu posso ampliar o meu gesto para baixo também. Isso aí é possível. Tá no primeiro... Todo mundo aí que está no Zoom, tá aparecendo aí o exercício técnico vertical, braço, antebraço e pulso, Peter Gibranov, técnicas. Se tiver, vocês estão na página correta. Tá bom? Não? Então eu vou tirar e vou entrar de novo aqui. Acho que agora vai dar certo. Aqui. Agora foi. Ótimo, isso aí. Tá, Peter Gibranov. Tá? Se vocês digitarem esse nome no YouTube, vocês vão achar material, os vídeos dele, né? Mas eu não estou passando em aula ainda para não confundir a cabeça de ninguém, tá? Só passei o primeiro vídeo com as técnicas que a gente está trabalhando. Então, nós conversamos na aula sobre essa ideia dessa caixa que tem aqui na altura do rosto e a base é no umbigo, né? Então, o nosso gesto fica nessa direção. Obviamente, aqui que eu estou transmitindo aqui numa tela pequena, não dá para mostrar, mas o umbigo
O umbigo é a base do seu gesto, é onde que a sua mão tem que estar. Então, esse movimento aqui, como eu estou numa tela menor, imagine que a minha base é aqui, ó, é o limite que dá. No caso do computador, o limite é aqui. No celular, o meu limite é um pouquinho mais embaixo, mas o limite está ali. Então, só baixar um pouquinho a tela. Esse é meu limite. Essa aqui é a minha base. E minha base. E o meu limite de gesto é aqui. Então, eu vou trabalhar nesse quadrado aqui todo o meu gesto. O gesto tem que ficar aqui. Todos os padrões, ele tem que ficar nesse limite. Se eu subir para cima disso, se eu ampliar demais o meu gesto, significa que eu quero ampliar o som. Se eu diminuir o meu gesto, significa que eu quero que o meu som seja menos, seja menor, não seja tão... o volume dele seja melhor. Então, a ampliação do gesto é conforme a sonoridade que você quer dar do grupo. Outra razão para você ampliar o gesto é, caso você seja, por exemplo, você está num fosso, né, num fosso de ópera ou de musical, e os seus coralistas, os seus cantores estão na base, na parte de cima. Então você amplia o gesto, né, passa do limite do rosto para você poder se comunicar. Aí é uma situação que permite isso. Né? Então, às vezes o couro está muito longe, então você tem que esticar mais o seu braço, tudo bem. Mas em relação a isso, no geral, você vai trabalhar com o seu gesto menor, conciso, nessa caixa imaginária, que a base é no umbigo e vai à altura do rosto. Tá? Você vai trabalhar os seus movimentos aí. Né? Então, esse gesto vertical, a gente vem trabalhando isso, esse movimento para ele ficar automático. Então, ele tem que ficar automático. A partir do momento que eu dou esse clique, ele sobe e tem que voltar ao movimento primário. Então, ele clica e volta. Clica e volta. Clica e volta. A mão não pode estar assim e nem assim. Meio termo. Tá? É como se eu estivesse colocando a minha batuta na mão. Ó. A batuta. Ok? Então, eu tô aqui, ó, meio termo. Tá? Um meio termo, tá bom? Então, ele trabalha dessa forma. Então, esse clique, ele é importante. Ele vai e dá, vai e volta. Esse é o movimento vertical que nós estamos treinando. Então, a gente começa no 1, depois vai para o 2, 3, 4 e volta. Então, é uma coisa importante a gente entender que esse é um tipo de gesto. Uma coisa que a gente conversou também na aula é sobre termos repertório de gestos. Temos variadas formas de mostrar o gesto. Obviamente, a forma como eu penso é que, primeiramente, o gesto do regente, quando ele está estudando, quando ele está começando, ele tem que ser preciso, claro e eficiente. Essa é a forma como eu penso. Então, se eu vou dar uma entrada, ela tem que ser precisa, ela tem que ser clara. Então, o gesto vertical, ele ajuda muito a você desenvolver esse movimento. Esse gesto mais vertical, ele é muito bom para isso, deixa o seu gesto mais preciso. Tá? Então, o treino do gesto vertical dentro dos padrões, ele é muito importante. Então, 1, E, 2, E, 3, E, 4, E. 1, E, 2, E, 3, E, 4, E. Lembrando que universalmente, os padrões de 4, padrão de 4, é sempre 1 para baixo, 2 para dentro, 3 para fora, 4 aqui em cima e volta. Então, o Peter Gibranov, ele volta com um gesto quase perto do 1. Mas muita gente faz o 4 um pouquinho mais em cima. Não tem problema. Se você faz o 4 um pouquinho mais em cima, não está errado. 1 E, 2 E, 3 E, 4 aqui em cima e volta. Não tem problema. Não está errado.
Mas o Peter Gibranov, ele trabalha o gesto 1 aqui, o 2 aqui, o 3 aqui, e ele volta para o 4, quase perto do 1 aqui. E aí ele volta para o 1 aqui. Tá? Existem várias escolas de técnica gestual, existe. A escola que eu utilizo, a escola que eu aprendi da base, é a escola russa. É a escola russa. Só que eu também misturo muitas coisas de gestos da escola americana, da escola italiana, da sueca. Eu dou uma misturada nesses gestos, porque isso me dá repertório. Dependendo da música que eu estou regendo, isso pode ser um fator diferencial na hora de eu aplicar o meu gesto. Eu não posso reger tudo da mesma coisa, porque a música é diferente, ela não é igual sempre. Entendeu? Então, eu tenho que saber aonde eu vou aplicar o meu gesto. Eu vou aplicar, e quem determina isso é o ritmo que está sendo tá escrito, é a pulsação da música, né? A pulsação, quando eu falo de pulsação, é andamento. Então, às vezes a música é muito rápida, eu não posso fazer um gesto muito lento. Tá? Às vezes eu posso dobrar o valor, dobrar o meu gesto ou desdobrar o meu gesto. Você está entendendo? Ou eu posso, também o que determina também o meu gesto é a eficiência dele. Né? Será que às vezes eu preciso estar regendo o tempo todo? Uma Big Band, por exemplo, será que é necessário eu ficar contando os tempos todo o tempo? Será que de repente quando a banda sinfônica está tocando uma música brasileira, um samba, um frevo, será que eu preciso ficar lá todo o tempo assim, mexendo no meu braço? Então, o gesto ele tem que ser aplicado conforme a necessidade da música, né? Porque de repente tem repertório que tem bateria. Será que eu preciso ficar lá batendo no meu braço o tempo todo? Se a bateria está lá fazendo a condução do tempo, do pulso. Então, essas coisas a gente tem que refletir. É lógico que quem vai determinar isso é a partitura. Tá? Mas nós estamos trabalhando esse gesto claro. Então, 1 para baixo, 2 para dentro, 3 para fora, 4 e volta. Depois do 3, 1 para baixo, 2 para fora, 3 e volta. 1 para baixo, 2 para fora, 3 aqui e volta. 1 para baixo, 2 para fora, 3 e volta. E o 2, 1 para baixo, 2 em cima, 1 para baixo, 2 em cima, 1 para baixo, 2 em cima, 1 para baixo, 2 em cima. Então, esse trabalhando o antebraço, de uma forma, a técnica vertical. Lembrando que eu posso fazer o mesmo gesto, utilizando todo o meu braço, 1 para baixo, 2 para dentro, 3 para fora, 4 aqui. 1 para baixo, 2 para fora, 3 e voltou. 1 para baixo, 2 para cima, 1 para baixo, 2 para cima, usando todo o meu braço. Começa daqui até a extensão, e eu posso treinar isso também só com o meu pulso. 1 para baixo, 2 para dentro, 3 para fora, 2 em cima. 1 para baixo, 2 para dentro, 2 para fora, 3 em cima. Então, eu posso trabalhar os 3 movimentos utilizando apenas o meu pulso, o meu antebraço, que é o que a gente tem treinado mais, e o meu braço completo. Tá? Então, quando eu vou estudar o movimento vertical, eu procuro sempre trabalhar braço, antebraço e pulso. Nas aulas, a gente está trabalhando, focando mais em antebraço, focando mais no antebraço por enquanto. Tá bom? Então, isso é muito importante, deixar o próprio movimento, a própria inércia, deixar o seu movimento constante. Movimento vertical. Então, foi essa técnica que a gente trabalhou, nós estamos trabalhando, que aí depois a gente vai aplicar isso no legato, no staccato e no acentuado, que parece a mesma coisa, mas não é. E depois a gente vai trabalhar a técnica horizontal, que é o próximo passo, tá? Até que alguém quer perguntar alguma coisa, alguém tem alguma dúvida? Os meninos que estavam na aula, tá? Pode abrir o microfone agora e fazer as suas perguntas, se alguém tiver alguma pergunta e quiser perguntar alguma coisa.
Ninguém vai perguntar nada? Todo mundo tá com as dúvidas todas sanadas? Todo mundo sabe tudo? Certo? Beleza, quero ver, vai cair na prova, hein? Quero ver depois. Quero ver na próxima segunda. Esses irmãos aí. Olha lá, beleza. Então vamos seguir aqui. Outro ponto importante que nós conversamos acredito que foi na segunda-feira, eu falei como estudar, eu falei da técnica gestual, né? É a questão da postura, né? A questão da postura. Inclusive, ali eu fiz uma breve leitura fria, né? Essa é a leitura fria, na verdade, assim, são técnicas que podem auxiliar você muito no ensaio, pode auxiliar você no ensaio que você está fazendo. Essas técnicas, elas são ótimas para vidas, mas a gente tem que tomar cuidado entre julgamento e leitura fria, né? Porque o julgamento, o julgamento, a gente tem que tomar cuidado com o julgamento, porque a gente coloca aquilo que a gente pensa, aquilo que a gente acredita, eticamente, moralmente, para fazer um julgamento ou um pré-julgamento sobre algo ou alguém. A leitura fria, ela trabalha um pouco mais com aquilo que o cara está oferecendo para você. Posicionamento do corpo dele, como ele tá reagindo àquilo, o feedback, o rosto dele está dando. São alguns aspectos, né? Alguns cientistas chegam a falar sobre 7 fatores que determinam o que está acontecendo ou não, o que a pessoa está transmitindo ou não. Existe uma metodologia para você poder identificar esse problema. Eu pesquiso e leio sobre isso já há alguns anos, e isso me ajuda muito a antecipar alguns problemas. Então a gente vai falar basicamente sobre postura, né? Sobre a postura. Qual é a postura nossa, como regente, e qual é a postura, como eu falei no início, desde a postura física de saúde à postura como líder, né? Como líder. Eu mandei um texto para todos. Se eu só abrir aqui, eu vou abaixar aqui. Eu mandei um texto para todos que está nesse livro aqui, ó. Muito bom esse livro. Tá? Quem puder. Quem puder depois. Quem puder depois comprar esse livro, tá? Comprar esse livro aqui. Eu não sei se todo mundo consegue ver. Esse livro é um livro. Deixa eu compartilhar minha tela aqui. Esse livro é um livro do maestro David Junker. Ele é um maestro cristão. Ele é cristão, mas ele também tem uma vida acadêmica. Ele tem doutorado em regência. Ele é um maestro lá de Brasília, e ele tem um trabalho muito interessante. Ele fala tudo sobre regência, tudo que a gente precisa fazer, ictus, o que é arces, como dar uma entrada, elevar, enfim, tem. E ele fala também sobre liderança, fala sobre educação musical, fala sobre assuntos que são pertinentes no dia a dia, tanto dentro da igreja, como também dentro da academia, dentro de uma orquestra profissional, ou de grupos amadores de musicalização, como projetos sociais, coisa e tal. E a gente pegou essa questão da sinestesia e dessa comunicação não verbal, né? Nós lemos esse texto, aqui, onde que ele coloca, está na página 116 do livro, que ele já começa aqui, que esse ditado que ele coloca, na verdade, está no livro do Arte da Guerra, né? Arte da Guerra,
que fizeram uma pequena adaptação, que ele fala assim: há um ditado no meio coral que diz: não há bons ou maus corais, e sim bons ou maus regentes, né? Esse trecho está no livro do Arte da Guerra. Na Arte da Guerra, o autor fala justamente sobre isso. Não existem maus comandantes, não existem maus soldados, e sim maus comandantes, né? Ele fala justamente sobre isso. Então, a forma como a gente está na frente do grupo determina totalmente a liderança e como vai ser a reação do grupo, né? Por isso que eu insisto na técnica de gesto, a técnica de gesto. Porque se você tem um mau gesto, você traz insegurança para o grupo que você está dirigindo. Tá? E não importa se o seu grupo é amador ou se ele é profissional. Profissional, pior ainda. Mas o amador, se você tem um gesto bom e claro, você vai conseguir ter um controle musical e, consequentemente, quando você tem um controle musical, você vai ter um controle humano muito maior do seu grupo. As pessoas eles vão te olhar e vão te respeitar com muito mais naturalidade, porque eles confiam que você vai dar aquela entrada, que o seu gesto está na posição correta, que você não faz o 4 em qualquer lugar, nem o 3 ou 2 em qualquer lugar. As pessoas vão olhar para a sua mão automaticamente. Se o seu gesto é irregular, sabe o que vai começar a acontecer? Vai acontecer aquele vício de todo músico, vai começar a bater o pé, porque ele não vai sentir a pulsação no lugar correto, né? Aí o maestro, o que o maestro geralmente faz? Olha para minha mão, tem que olhar para minha mão, vocês não seguem a minha mão, mas você tem que analisar se as pessoas não estão olhando para a sua mão porque o seu pulso está irregular, ou porque realmente eles não estão olhando para a sua mão, porque eles estão ignorando o tempo que você está fazendo. Se eles estão ignorando das duas formas, a culpa é sua, porque de alguma forma você não passou a comunicação correta, ou porque você deixou de fazer alguma coisa, que você perdeu essa conexão com o músico, ou foi porque realmente a sua técnica é ruim. Então, vamos falar o primeiro exemplo. Você sempre deu as entradas nos ensaios vamos supor, da trompa. Você sempre deu as entradas para a trompa. Sempre deu. Se você chega no dia do concerto e não dá entrada para a trompa, o que pode acontecer? Ou se for um grupo amador, você pode correr um risco muito sério de o músico não entrar no solo. Ou você pode, se você tiver um músico que é muito concentrado, ele vai entrar e ninguém vai perceber. Ele vai entrar no solo e ninguém vai perceber que você deu a entrada ou não. Às vezes acontece algum problema lá e você não dá. Às vezes as violas estão atrasando e aí você quer resolver esse problema e não dá a entrada da trompa naquele determinado trecho. Pode acontecer. Se você, no ensaio, um ensaio dá a entrada da trompa, outro ensaio não dá, sabe o que vai acontecer? O músico não vai olhar mais para você, porque ele nunca vai saber se você vai dar entrada ou não. E quando você perde essa conexão, o músico não vai olhar mais para você. Ele não vai olhar. Ele vai confiar onde? Na sua própria contagem. Obviamente, porque ele não sabe se o maestro vai dar ou não a entrada. Se der, é lucro. Se não der a entrada, ele está lá contando. Então, você tem que ter muita certeza de como você vai empregar o seu gesto, tá? Porque dar a entrada ou não, isso é um fator que você tem que tomar essa decisão antes de subir no palco. Porque às vezes tem um solo que é muito exposto ou fica muito tempo sem contagem.
muito tempo de contagem. Sei lá, na quarta de Tchaikovsky tem uma parte do piccolo que ele só toca no quarto movimento. E é muito tempo sem fazer nada. E aí, você precisa dar entrada pro piccolo, porque senão o piccolo não vai entrar. Se o cara é profissional de altíssimo nível, beleza. Mas eu já vi grandes músicos não entrar. Eu já vi uma situação na própria quarta de Tchaikovsky, que tem uma entrada do clarinete, e o músico sempre entrou com muita firmeza, sempre entrou. Só que é um solo muito exposto. É um solo muito exposto. E, por alguma razão, o músico deu uma viajada na contagem e o regente nunca deu entrada para ele, não deu entrada. O que aconteceu? O músico entrou fora do tempo. E aí, a orquestra teve que se virar para poder não perder a música, não ia ter que parar e voltar de novo, porque o solo, todo mundo sabe qual é o solo do clarinete, então o solo super exposto no primeiro movimento, é um solo extremamente exposto para clarinete, um dos principais solos que tem, e se você não der entrada ali, mesmo que o músico seja excelente, corre o risco dele comer um tempo, dar uma viajada e ele perder o solo. E eu já vi isso acontecer mais de uma vez, porque não deu-se a entrada que precisava ser dado. E esse tipo de coisa, a gente tem que ver na partitura, poxa, eu preciso dar essa entrada, porque essa entrada ela é muito perigosa. Tá? Agora, tem entradas que são irrelevantes. Por exemplo, você pega algum repertório de música brasileira, que às vezes os arranjadores distribuem as melodias por diversas famílias de instrumentos. Será que você precisa ficar dando todas as entradas? Então, do clarinete, sax, será que você precisa o tempo todo dar todas as entradas? Entendeu? Será que isso é relevante? Às vezes não, a não ser que você queira mostrar as famílias dos instrumentos. Mas você não precisa dar todas as entradas. Então, a técnica de gesto precisa ser muito precisa para você mostrar de uma forma clara o que você quer para o seu grupo e, ao mesmo tempo, para que o grupo tenha confiança naquilo que você está fazendo. Né? Então, eu insisto demais que você tenha um gesto claro, um gesto eficiente, para que você possa reger o melhor possível, que as pessoas entendam o que você está fazendo, né? O segundo ponto que eu queria falar, que a gente tem nesse texto, é a questão do seu corpo. Como é que as pessoas veem você? Como é que vocês estão me vendo? Será que eu estou confortável na situação que eu estou? Será que eu estou falando de uma forma confiante, de uma forma clara, de uma forma didática? Se você está tendo essa sensação que você, nossa, o Israel está sendo didático, está falando de uma forma clara, e ele aparenta ter domínio do que ele está falando. Eu estou passando a informação de uma maneira correta, uma forma que eu acredito, eu tenho confiança. Agora, se eu ficasse aqui gaguejando, gente, vamos ver esse aqui? Não, depois vamos ver aquele ali? Não, aí eu volto lá. Dá capo de novo. Então, deixa eu ver, acho que um ensaio chega e fala assim, pô, acho que esse trecho devia ser forte. Aí no outro ensaio, eu falo, não, esse trecho não é forte, músico, esse trecho aqui tem que ser mezzo-piano. Aí chega no terceiro ensaio, não, gente, vamos fazer mezzo forte? Cada ensaio eu dou uma informação. O que acontece? Eu demonstro total falta de confiança daquilo que eu quero e demonstra que eu não sei o que eu estou fazendo. Não sei o que eu estou fazendo. Se eu estou lidando com músicos experientes, com músicos que têm uma bagagem, você perde totalmente a credibilidade. As pessoas não vão te querer mais ouvir e vão tocar do jeito delas. O mesoforte do saxofonista é diferente do mesoforte do trombonista, que é diferente do mesoforte do percussionista, que é diferente do mesoforte do violino. Então, eu preciso ter na minha cabeça muito claro qual é o mesoforte que eu quero, qual é o forte que eu quero e a potência que eu quero, e eu preciso saber qual é a potência que cada instrumento e cada instrumentista possa ter. Então, eu preciso sempre mostrar, através da minha linguagem corporal, que eu sei o que eu estou fazendo. E para mostrar isso, eu preciso pensar nisso antes
É por isso que a gente faz isso, a gente pensa no que a gente vai fazer, o que a gente vai fazer no estudo da partitura. Quando a gente vai pegar lá a partitura, né, eu tô aqui, ó, tô com a grade, choro 6, eu olho lá na partitura, ó, essa partitura tá praticamente em branco, tem branco. Eu não cheguei ainda aqui. Agora, se a gente pegar uma outra partitura, uma partitura que eu geralmente rejo, que eu já regi, vamos pegar, sei lá, vamos pegar aqui, procurando aqui uma partitura qualquer. Quarta de Tchaikovsky. Já tem aqui, ó, andamento. Tô olhando, já marquei os fortes, mudanças, quais instrumentos que eu tenho, né? Então aqui eu já tenho uma série de informações. Fraseado. Olha lá, marquei as frases. Não sei se vocês conseguem ver aqui, ó. Tem as frases. Para eu saber onde eu tô, o que está acontecendo. Tá lá, tá marcadinho. Não, por quê? Porque eu preciso saber o que está acontecendo na partitura. Com isso, eu já sei o gesto que eu quero empregar, ou qual é o gesto que eu preciso, que às vezes não é nem o que eu quero, é o que eu preciso empregar. Então, e eu já chego com essa confiança na frente do grupo, é muito importante. Isso é uma coisa que até meus professores cobram muito de mim e vão cobrar, e muita gente erra nisso. É você reger olhando para a partitura. Às vezes você sabe até a partitura, você conhece a partitura, para que você tem que ficar olhando para lá? Né? A gente tem que trabalhar com a visão um pouco mais ampla, conexão com o grupo que você está tendo, porque isso vai trabalhar, é a ideia da sinestesia. Você vai se conectar mais com as pessoas. O olhar, né, é aquilo que eu falei sobre o palhaço. O palhaço se comunica com o nariz, cria uma ponte com as pessoas que estão do outro lado. A gente precisa trabalhar essa conexão do olhar. E se a gente ficar grudado na partitura, a gente demonstra o quê? Que a gente não tem confiança daquilo que a gente está, ou que a gente não estudou o suficiente, ou que a gente está lendo à primeira vista. E esse tipo de informação, quando você vai lidar com o músico, é um grande erro, porque o músico não vai confiar no seu trabalho e não vai olhar mais para você. Aí você vai ficar pedindo tempo, mas você não conhece a música, você não conhece a estrutura, você não conhece os solos principais que está ali, aí você vai ficar olhando para a partitura o tempo todo, e aí você vai perder essa conexão com o grupo. Por isso que o estudo da partitura, a gente tem que procurar memorizar os pontos-chave. Se você tem uma boa memória e consegue memorizar toda a obra, excelente. Se não, os pontos-chave têm que estar na sua cabeça para que você não fique olhando para a partitura o tempo todo. Né? Por exemplo, você rege hino da harpa. Poxa, você rege o número da harpa. Eu sempre uso como exemplo. Por quantas estrofes tem o número 1 da harpa? Tem 4 estrofes. Beleza, você tem que saber que tem 4 estrofes. Tem 4 estrofes e quantos coros? Aí eu preciso saber. Eu preciso conhecer a estrutura do hino. Eu não preciso, então, ficar olhando para saber onde que eu estou. A harmonia, a estrutura já está na sua cabeça, porque você foi lá, pegou a harpa cristã, aqui tem a harpa, né? Pegou a harpa cristã e você já sabe a estrutura do hino. Então, você já está... Agora, mas é um arranjo, então eu preciso saber que instrumentação tem em cada parte, qual é o instrumento, será que tem instrumento tem solo, que eu preciso dar alguma entrada para esse solo? Será que eu preciso dar todas as vezes a entrada desse solo? Porque às vezes o hino é 4 estrofes, sem os mesmos solos, a mesma estrutura. Eu preciso toda hora, tá? Então, eu preciso ficar então olhando para a partitura? Não, eu posso reger sem olhar para a partitura. Né? E isso serve para todos nós. Eu tenho feito muito esse exercício, porque eu comecei a pensar, poxa, por que eu tenho que ficar olhando para a partitura? Às vezes o arranjo é meu. O arranjo é meu, eu tenho que ficar olhando para a partitura. Poxa, eu já sei a estrutura do hino. Então, às vezes é por vício, por mania. Né? Se vocês pegarem e verem vídeos meus, vocês vão ver que tem momentos que assim,
que eu estou olhando para a partitura e eu sei tudo que está acontecendo lá, mas eu estou olhando por mania, por costume. Então, se você tem esse costume de reger uma coisa que você já rege há anos, a mesma coisa, olhando a partitura, tenta tirar os seus olhos da partitura e começa a se conectar. E a sua feição, o seu rosto, vai determinar muito a relação com os seus músicos. Se você está nervoso, você está bravo, está triste, está cansado, isso vai influenciar emocionalmente na relação do músico com a música que está sendo tratado naquele momento. Então, a gente precisa, ele fala até aqui, ele cita um escritor chamado Al Gordon, que fala assim, utilize esse termo como ciência de comunicação não verbal, que trata das diferentes maneiras de passar a mensagem por intermédio dos movimentos dos braços, das mãos, da postura corporal, expressão facial, de expressar os diferentes sentimentos, como alegria, tristeza, amor, ódio, medo, coragem, felicidade. E aí coloca mais para baixo, assim, os estudiosos afirmam que o ser humano entrega diversos padrões de comportamento físicos, instintivos ou aprendidos para se comunicar com seus semelhantes. Expressar sentimentos e estados de espírito, esses padrões são percebidos pelos circundantes e normalmente geram respostas coerentes com o comportamento visualizado. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com a forma que a gente se comunica na frente do grupo, né? Por isso que a técnica tem que estar em dia, porque se você não estiver bem, se você estiver cansado, se você estiver doente, ou você estiver triste, angustiado, por qualquer N razão, a sua técnica, se ela estiver bem fundamentada, você não pensa mais para fazer os padrões, os seus problemas aqui não vai afetar a sua coordenação motora aqui, porque se tornou um hábito, ele já está automatizado. Então, isso é muito importante. Por isso que eu insisto demais para que vocês pratiquem os gestos todos os dias, até deixar eles automatizados, tá? Bom, enfim, aqui ele coloca vários textos, tem várias coisas que depois, quem quiser esse artigo aí, que eu escaneei, eu posso estar fornecendo isso para vocês, tá bom? Alguém quer fazer algum comentário, falar alguma coisa sobre isso que eu falei para vocês? Alguém quer fazer alguma pergunta? Contar alguma experiência? Ótimo. Bom, outra coisa que nós trabalhamos também na aula foi a questão do livro O Regente Sem Orquestra. Nós trabalhamos isso, nós estudamos o exercício número 1 e o exercício... Esse eu tenho aqui, não sei se eu tenho no computador, acho que eu tenho no Drive. O Regente Sem Orquestra, ele é um livro assim primordial para você praticar os padrões gestuais, tá? Você praticar os padrões gestuais e também praticar a alternância de compasso, tá? É lógico. Eu obviamente solfejo. Nós, regentes, estamos solfejando o tempo todo. A gente não está tocando, certo? A gente não toca, a gente solfeja o tempo todo. Solfejamos com a nossa mente. Então, o solfejo do regente, ele tem que estar em dia, né? Existem diversos métodos de solfejo, Gramani, Pozzoli, sei lá, Bona, tem método aí que você pode, uns que você vai achar bom, outros que não acha tão bom, aí você vai conforme aquilo que funciona mais para você. Eu, por exemplo, eu gosto muito de trabalhar com alunos
a questão do solfejo, eu escrevo bastante exercícios de solfejo, eu gosto de escrever, de compor exercícios, mas nós temos ali, ó, temos o Porre de Mítico, de solfejo, muito legal, um livro de Pozzoli também. Eu não costumo passar o Pozzoli inteiro, eu pego trechos do Pozzoli, consigo trabalhar o Pozzoli. E eu estudei, que é um pouco mais difícil também, o Manual de Rítmica, é muito legal, o Manual de Rítmica do Aberlado Alonso, e o Gramani também. Quando eu estudei na Fundação das Artes, eu estudei o Gramani, na FAAN também eu estudei o Gramani. São métodos, assim, muito legal também, que aí trabalha já a independência de mãos, são mais métodos de solfejo mais avançados. Mas o legal desse método regente e orquestra é o fato justamente de você trabalhar o solfejo e a regência e a alternância de compassos, e aí fica um pouquinho mais fácil, por exemplo, do que o manual de ritmo. O manual de ritmo é difícil, é um pouquinho mais difícil. Ele começa um pouco, ele é gradativo, vai dificultando, poucas páginas já vai entrando um pouco mais de dificuldade, mas você consegue empregar bem. Na aula, nós vimos os padrões de 6 e o padrão, que foi o padrão novo que a gente trabalhou. 4, 3, 2, o padrão de 1 e o padrão de 6. Tá? Eu vou compartilhar a tela aqui com vocês, para mostrar aqui. Quando eu falo isso aí, o pessoal que está acompanhando pelo Zoom, está vendo a minha tela aqui. Está vendo a minha tela aqui. Então, nós estudamos o número 1 aqui, tá? E eu tinha pedido o número 1 e o número 2, mas ficamos no número 1, né? Tivemos bastante dificuldade de passar o número 1 aqui. Mas vamos lá. O que é importante a gente saber? A gente não rege o ritmo, tá? A gente não rege o ritmo. Nós regemos a pulsação. Então, a pulsação ela tem que ser constante sempre. Então, se eu estou regendo o compasso 4, 3, 2, eu vou ter que saber contar os tempos. O maior problema que tem dos músicos é contar. O que eu mais percebo, as pessoas não contam. Desde uma criancinha lá da banda da escola que está começando agora, até o adulto que tem muito experiente. Então, a gente esquece às vezes que é só contar. Contar. Então, se é 4, 3, 2 ou 6 ou 1, é só contar. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 1, 2, 1. É contar. Temos que contar. Só que a gente tem que saber empregar qual é o gesto que a gente está trabalhando. Né? O padrão de 4, o padrão de 3, o padrão de 2. E o padrão de 1? Só um movimento. Começa aqui, ó. 1. Pronto. É isso. O padrão de 6 que a gente trabalhou, que eu mostrei lá na sala de aula, eu dei duas opções. A primeira, o tradicional, que você encontra em todos os livros, que é 1 para baixo, 2 para dentro, 3 um pouquinho mais para dentro, 4 para fora, certo? O 5, o 6 para dentro de novo e volta. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e volta. Esse é o mais tradicional. Eu tinha feito outro ali, esquece que eu falei. Então, esse é o mais tradicional. 1 para baixo, 2 para dentro, 3 para dentro. Aí volta. 4, 5 um pouquinho mais para fora, 6 aqui em cima e volta. Esse é o 6 mais comum. Você encontra em qualquer livro de regência. E mostrei aquele outro que é 3 para baixo e 3 em cima. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tá. 1, 2, 3, 4, 5, 6.
Então, são 3 aqui embaixo, 3 aqui em cima. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Esse tipo de gesto eu gosto de utilizar, é o que eu utilizo mais hoje em dia, tá? Mas o padrão é 3 para cá, 3 para cá, tá bom? Esse é o tipo de gesto que a gente discutiu, tá? Quem tá lá no grupo, eu mandei foto dos padrões que a gente trabalhou em aula, tá? Sabendo os padrões, como é que você vai estudar esse estudo? Estuda primeiro a regência só contando 4, 3, 2. Então, 1 ou 6. Então, eu vou pegar lá o 4x4, ó. 1, eu vou pegar, eu estou solfejando a primeira linha, tá? Desse método aqui. Tá? Seria página 25, capítulo 1, página 25, tá? É isso aqui que eu vou solfejar agora, tá? Para quem tá no YouTube. E o pessoal do Zoom tá vendo a minha tela aqui. Então, eu vou solfejar. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 1, 2. Tudo padrão que a gente já estudou, que a gente já conhece. Pronto, já resolvi a primeira linha. A partir do número 4, compasso 4. Eu vou estudar isso só com os padrões que eu tenho. Só que aí eu tenho 1 por 4. Eu tenho 4 por 4, 3 por 4, 1 por 4 e um 2 por 4. Então, é só lembrar que o 1 é só um movimento só que eu faço. Então, eu vou falar 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 1, 1, 2. Pronto, já resolvi na minha cabeça a pulsação dessas duas linhas, certo? Na linha de baixo, ele vai repetir o padrão 4, 3, 4, 2. Então, eu só conto os tempos. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 1, 2. Ótimo. Coloquei o padrão em dia. E aí, na penúltima linha, a partir do 12, ele coloca 4, 3, 3 de novo e depois o 6. 6, ou seja, então, primeiro eu estava contando até 4, até 3, até 2, até 1, agora eu vou ter que contar até 6, certo? Então eu vou ter que colocar esse gesto novo aí que a gente aprendeu hoje. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ótimo, coloquei os tempos no lugar. E no último pentagrama ele faz 3, 2, 4, 2, 4. 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 1, 2, 3, 4. Então a primeira coisa que eu fiz, eu estudei só colocando meu gesto e pulsação. Eu não solfejei o que está escrito. Se eu tenho dificuldade motora de fazer as duas coisas ao mesmo tempo, qual é o próximo passo que eu vou fazer? Então agora eu vou solfejar. Eu vou pegar o que está escrito aqui e vou ler. O solfejo está mais fácil que o Pozzoli. Então, está mais simples que um Pozzoli. Então eu vou pegar lá e vou solfejar o que está escrito aqui. Tá, 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 tá. Tá, tá, tá. Pronto, matei o primeiro pentagrama. E assim eu faço por diante. Solfejei toda a partitura, entendi o que está escrito em toda a partitura, tá? Eu vou colocar o gesto e o solfejo. Primeira linha. Tá, 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 tá. Pausa, tá, 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 pausa. Pronto. Eu separei em 3 momentos isso. E eu estou lendo, por enquanto, linha por linha. Depois eu vou juntando as linhas até eu chegar e solfejar tudo. Só que isso dá trabalho. Essa é a questão. A gente tem que sentar na cadeira, parar e tentar entender o que tá sendo estudado. Entender o que está sendo empregado.
né? A gente tem que parar e se esforçar um pouquinho. E eu não estou usando metrônomo ainda, nem estou usando metrônomo, a gente nem está usando metrônomo. Mas, se possível, estudar isso com o metrônomo, para você ter certeza da pulsação, que você está na pulsação correta. Então, a gente precisa fazer esse trabalho, vocês precisam fazer esse trabalho de solfejo, porque isso aqui é simples. Isso aqui ainda é simples. E quando a gente tiver que entender o gesto, entender a pulsação, entender o ritmo e saber ler conforme a transposição correta de cada instrumento, certo? Pegar, ler e saber que nota que está soando. E depois a gente tem que também entender que me fugiu agora da cabeça, enfim, você lê, você tem que ler e transpondo isso na sua cabeça, sabendo qual é a nota real do instrumento, vai ficar muito mais difícil. Então, é um acúmulo de informações, é um acúmulo de informações. Saber, pô, esse instrumento é transpositor, então se eu estou tocando, se é um dó para o sax bi bemol, isso aí vai soar o quê no som real? O som em dó. E aí, como é que você lê isso automaticamente? Ler, e solfejar e cantar a melodia. Então, você saber qual a pulsação, saber qual é o ritmo, empregar o gesto correto, você solfejar transpondo, sabendo qual é as notas do som real e cantar isso aí. Essa é a nossa meta. Nossa meta. Colocar tudo isso, quando você tiver domínio de tudo isso, você vai ter domínio total da partitura. Né? A gente vai falar sobre forma, como analisar, como dividir as frases, como entender a estrutura da obra, porque toda música ela tem uma estrutura, e principalmente na música tonal, ela tem uma estrutura fixa, uma estrutura que ela se repete, né? Que são as formas, existe forma sonata, existe o ABA, tem as suítes, tem, sei lá, tem as cirandas, os minuetos, enfim, tem vários tipos de estilos de escrita, composição, que tem uma formulazinha. Tudo tem uma formulazinha. Não é nada por acaso, assim, as músicas não são escritas soltas. Por isso que elas fazem sentido no nosso ouvido. Então a gente vai estudar sobre formas musicais. Então o solfejo, ele é primordial para o estudo da regência. A gente precisa estar com o solfejo em dia, tá bom? Bom, basicamente foi isso que nós falamos na sala de aula. Eu vou pedir para os alunos do curso estudarem o 1 e o 2, trabalhar os gestos, continuar estudando os gestos. Se você separar 20 minutinhos do seu dia trabalhando os gestos, dirigindo, no banheiro, tomando banho, você andando na rua, não achava você meio louco. Mas se você trabalhar com os padrões, deixar os padrões em dia, 4, 3, 2, já é uma grande vitória. Já é uma grande vitória. Treina os padrões o tempo todo, lembra do gesto, por enquanto, vertical, lembra do movimento, da inércia do gesto. Depois senta em casa, solfeja, coloca o gesto na partitura, estuda solfejo, tá? Estuda solfejo, toque no instrumento, tá? Você é saxofonista, toque esse ritmo no instrumento. Você é pianista, toque, cria uma melodia em cima do ritmo que está escrito. Enfim, seja criativo, mas aprenda a partitura que está sendo oferecida para vocês, porque a gente precisa disso para desenvolver. Tá bom? E muito importante, leia os artigos, os textos, porque a gente leu só um artigo, né? Leia os textos que eu estou enviando, os livros, assistam às aulas. Eu deixei disponível para vocês também uns vídeos sobre a história da regência, de onde que surgiu a regência. É uma série muito legal da Furnarte, muito bem explicada, uma das mais bem explicadas que eu já achei, que fala sobre a história da regência. Nós temos que entender que a regência não veio do nada, não é por acaso. As coisas, nada na vida é por acaso, tudo tem uma razão. Então a gente precisa conhecer a nossa história. Por que o regente é regente? Porque o maestro se tornou maestro.
tá bom? Leiam bastante, busquem conhecimento e pratiquem todo dia, né? Busquem a excelência. Isso vai fazer vocês músicos melhores, pessoas melhores, e automaticamente vocês serão educadores melhores, porque todos nós aqui regemos e educamos pessoas. Então a gente tem que ser exemplo. Tem que começar da gente. Não adianta nada você cobrar do seu aluno para estudar o instrumento, do seu coralista ou da sua banda, da sua orquestra, se você não estuda, né? Então, você tem que ser o primeiro exemplo para todos, tá bom? Alguém quer falar alguma coisa? Alguém tem alguma dúvida? Bom, sendo assim, opa. Ah, sim, todos aí, obrigado, Wilson. Sendo assim, essa foi a matéria que nós conversamos, eu falei de uma maneira resumida, o máximo que deu, na segunda-feira. Quem quiser, que estiver assistindo essa live, que estiver assistindo e não conhece o meu trabalho, entra no meu site, maestroisraelcardoso.com.br. Quem quiser participar do workshop de regência voltado para Big Band, que nós vamos estar dando no dia 27 de março, das 2 às 18 horas, em Diadema, na Assembleia de Deus, setor 28, desculpa, nós vamos dar uma super masterclass de regência voltado para Big Band, falando sobre linguagem de jazz, música brasileira, voltada para instrumentos de sopros, todos os saxofones, trompetes, trombones e cozinha. Vamos falar sobre worship, falar sobre linguagem, todos os tipos de linguagem, história do jazz. Me procura, eu passo aí o contato para vocês, é o Silas, que é um dos alunos nossos que está organizando esse evento. A gente vai estar lá dando essa masterclass dia 27 de março. Quem quiser participar das aulas de regência presencial, procura o maestro Lucimar, tá? E depois eu passo o contato, ele que está organizando essas turmas, essas aulas, está com valores super acessíveis e é uma oportunidade de você crescer e desenvolver o seu trabalho na igreja, tá bom? Muito obrigado a todos aí. Infelizmente, o maestro Massambani ia participar hoje, eu não falei nada, mas ele ia participar, mas ele não conseguiu, com problemas aí da internet, tá chovendo e coisa e tal, hoje tá meio ruim. Mas uma próxima oportunidade aí, com certeza o maestro Massamani estará conosco aí, participando dessa live aí, e a gente vai estar conversando. Eu vou fazer mais live, vou falar sobre mais coisas. Próxima live que eu vou falar especificamente sobre arranjo, e a gente vai trocar uma ideia sobre isso, como escolher repertório, tá bom? Fiquem na paz aí, obrigado a todos que assistiram até agora aí, e a gente vai se falando. Até mais.